Oi pessoal, tudo bem? Cláudio Marcolino, Dicas de Xadrez, gravando mais um vídeo para vocês. Chamada que rima, né? Que bom. Então, vamos dar continuidade àquela ideia dos mates básicos. No vídeo anterior a gente falou de mate de rei-dama contra rei-torre contra rei, dois bispos contra rei. Hoje a gente vai falar de mates de bispo e cavalo e rei contra rei, tá? Então, algumas pessoas me perguntaram aonde que eu posso encontrar livros de xadrez em português ou espanhol. Em inglês tem na Amazon. Então, em português e espanhol, tem bastante coisa em espanhol. Na loja online do MI Dragan Stamenkovic. O Dragan é sérvio, está no Brasil já há muitos anos, e ele mora em Harmonia, que é uma cidade próxima de Porto Alegre. Então, o site está embaixo, né? O site vocês podem procurar lá no site, precisar de alguma ajuda aí para falar com ele. Ele é muito gente boa, muito confiável. Quem quiser comprar coisas do Dragan aí, pessoal que tem muito livro, eu não conheço nenhum que não tenha comprado nada do Dragan, tá? Super de confiança e os preços são muito bons. pontodexadrez.com.br. Antes da gente entrar no assunto mesmo de mate de cavalo e bispo, algumas pessoas me perguntaram por que eu estudo mate, esse tipo de mate, se a gente nunca chega lá. Mais ou menos, tá? Duas respostas para isso. Primeiro, que dependendo do nível, chega sim, tá? Se a gente estiver falando muitas vezes aí, quem já participou assim de jogos estudantis, né? Quando o nível é bem iniciante, as crianças lá, os adolescentes vão até o mate, é assim mesmo. Então, assim, a gente já viu quem trabalhou com jogos estudantis. Eu trabalhei durante bom tempo, Daniel, meu filho, também. Volta e meia a gente vê um rei-dama contra rei que não sabe ganhar, ou que afoga, rei-torre contra rei. Então essa é a primeira resposta para isso. Por que eu estudo esses finais que quase nunca acontece? Mais ou menos, às vezes acontece. E outra coisa, muitas vezes você estuda coisas no xadrez que não tem aplicação imediata para você. Né? Eu lembrei de uma citação do Chereshevsky no livro dele, Endgame Strategy, ou no Chereshevsky Method, né? O Chereshevsky Method junta 3 livros do Chereshevsky, que aliás tem em espanhol lá no Dragan, tá? E então, essa mesma questão aí de por que eu estudo mate de 2 bispos, muitas vezes você estuda muita coisa no xadrez, não é exatamente para aplicar aquilo. Você está estudando xadrez porque as coisas têm uma lógica para você aprender, tem uma sequência razoável. É igual na escola, né? Você chega no segundo grau, muita gente, para que eu estudei Bhaskara no ensino fundamental? Para que eu tenho que estudar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1? Talvez você não vá usar, mas talvez você vá usar muito. E se você não souber isso, você não consegue aprender as outras coisas que você vai usar, entende? Então, quando você está estudando esse mate que a gente vai estudar hoje, não é que você vai dar esse mate amanhã ou semana que vem. A primeira coisa que você tem que saber, a segunda coisa que você estudando isso, você está treinando para estudar outras coisas e está aprendendo uma coisa que o Chereshevsky também fala, curiosamente, que é pensamento esquemático. Muita gente fala disso, a descrição muito boa que tem nesse livro do Chereshevsky.
Pensamento esquemático é você imaginar onde que as peças vão estar sem lances, né? Grosseiramente falando, né? Então até essa posição que está aí no tabuleiro é um modelo de mate. Né? Então isso quando eu fiz esse desenho de tabuleiro, agora, né? Sei lá, uma hora atrás talvez, eu pensei esquematicamente como é que as peças ficam quando eu dou mate de bispo-cavalo. Isso é um pensamento esquemático, eu não fiz lance nenhum, não montei a posição, e fui jogando os lances. Eu montei a posição final. Isso é pensamento esquemático. Então muitas vezes a gente pula coisas importantes porque acha que não serve para mim ou não precisa. Eu lembro de um aluno, a gente estava vendo o Zurique 53, que eu acho que já falei para vocês aí como um livro de partidas obrigatório, espetacular. Tem em espanhol, chama Ajedrez de Torneio, em espanhol. Em inglês chama Zurique 53 mesmo, acho. E a edição em inglês é bem mais barata, que é da editora Dover, que costuma fazer uns livrinhos baratos em notação algébrica, né? Mas quem preferir em espanhol também tem Ajedrez de Torneio, um livro espetacular assim, de partidas. Então eu vendo isso com um aluno, a gente vendo as partidas, e aí chega uma partida lá que é uma defesa em dia do rei. Quem não sabe que é defesa em dia do rei, gente, não tem problema não. Nosso objetivo hoje aqui da última aula e dessa aqui é a gente tratar de mates básicos, né? Mas rapidinho, só para exemplificar essa ideia de estudar amplamente, né? O meu aluno falou, eu não jogo nem D4, nem peão de dama e nem dia do rei de pretas, então vou pular essa partida. Na verdade, ele já tinha pulado a partida, né? A gente deixava para ele as partidas para ele olhar em casa, analisar, e acho que tinha dia do rei. Curiosamente, ele pulava, assim, gambito de dama aceito, ele também pulava, porque ele jogava ortodoxa, eu acho, ou eslava, eu não lembro bem. Mas então, Niso-Índia ele pulava, o que tem de Niso-Índia espetacular, aliás, a primeira partida, acho que é uma Niso-Índia, né? Não, é uma catalã, né? Sabo e Geller, acho que é isso. Então, eu falei que não, cara, você tem que estudar estrutura de peões de qualquer abertura, independente de você jogar aquilo ou não, você vai ver para onde as peças vão. Né? E eu lembrei do Chereshevsky, no livro dele tem um capítulo que chama Estudando os Clássicos do Xadrez. E o primeiro parágrafo, eu acho que ele é duro na medida certa lá no final, e eu vou repetir aí para vocês. Então, Chereshevsky diz assim: recentemente eu perguntei por por uma talentosa jogadora qual a opinião dela acerca das partidas do Alekhine. Ela respondeu: por que eu vou me incomodar estudando as partidas de Alekhine? Eu nunca vou ter que jogar contra ele? Então, o que ele diz aqui, ela só estudava as partidas dos seus oponentes. E aí, onde ele é mais duro aqui, eu assino embaixo, eu estou convencido que com essa abordagem, as perspectivas do futuro para essa jogadora são muito limitadas. Então, muitas vezes a gente vai compreender anos depois, isso talvez tenha acontecido comigo também, de ter estudado de um jeito engessado, sei lá, de ter sido, sei lá, muito dogmático comigo mesmo, né, pela minha própria personalidade, como diz o Chereshevsky, que as perspectivas são muito limitadas. Se você não quer estudar a final de bispo e cavalo, da mate de bispo e cavalo, porque você acha que nunca vai acontecer, desculpa eu te falar, mas as tuas perspectivas são muito limitadas. Sabe? Se você não quer aprender a dar mate de 2 bispos, você é duro como o Chereshevsky. Tuas perspectivas são muito limitadas. Tá? Se você não quiser estudar as coisas, não quiser estudar os clássicos, a menos que você seja genial como a Rui Fan, né, que não conhece
que não conhece Ninzovich, tem um talento fora do normal. Se não tiver um talento fora do normal e não estudar as coisas adequadamente, tuas perspectivas são limitadas. Gostei disso daqui. Né? Isso vale para a vida, né? Eu, por exemplo, que estudei engenharia, se eu não tivesse aprendido algumas coisas de trigonometria lá para trás, e aprendido Bhaskara, e aprendido Pitágoras, e PA e PG, eu não teria me formado, né? Então, lá na época, minhas perspectivas teriam sido limitadas por uma escolha que eu fiz lá atrás. Então, se você está disposto a estudar xadrez, cara, estuda esses finais, estuda os mates básicos no começo. Como diz o Xerexev, estuda os clássicos, estuda Capablanca, estuda Alekhine, Botvinnik, Lasker, Rubinstein, estuda o Zurich, sabe? Para de jogar blitz, para de jogar bullet de 1 minuto se você não sabe dar mate de bispo-cavalo. Hashtag pronto falei número 38. Vamos ao que interessa então. Tá dado o recado aí acerca dos clássicos e dos livros. Dragan, abraço se estiver me ouvindo. O que o Dragan vai me ouvir falando essas bobagens, né? Já sei, estou fazendo propaganda para ele. Stameni, abraço. Então, esse mate aí, a gente, um pouco até por causa dessa perspectiva de curto prazo, que nunca vai acontecer comigo, então não preciso, quando na hora eu resolvo. Eu já vi jogador muito forte, assim, titulado, não sabia dar esse mate, passar os 50 lances, sabe? Então, como eu falei, o que interessa aí é... Eu tenho não foi que eu criei, foi um método que eu aprendi. Quem me ajudou muito nisso foi um jogador daqui de Petrópolis, que parou de jogar xadrez e mora em São Paulo hoje, Francisco Assis de Freitas, também conhecido como Chiquinho. Segundo o M.I. Herman Claudius, o Chiquinho foi o cara mais rápido que ele já viu na vida, o cara que dava mate mais rápido de bispo-cavalo que ele já viu na vida. Então, o Chiquinho me ensinou um jeito, assim, eu não vou dizer nem que ele me ensinou, eu fiquei, assim, também curioso de saber como é que ele fazia. Aí ele, assim, botava as peças em qualquer lugar do tabuleiro e, assim, em menos de 1 minuto ele dava mate bispo-cavalo, em qualquer posição. Né? Então, o que ele dizia, assim, eu sei para onde as peças têm que ir. Isso é um exemplo, assim, de pensamento esquemático, né? Ele não precisa ficar calculando o lance, né? Ele sabe para onde as peças têm que ir. Então, assim... se você tiver uns esquemas, a gente não precisa decorar nada. Então, como é que a gente vai aprender isso aí? Esse mate é bem mais difícil do que o mate com os 2 bispos, né? Então, a gente vai aprender o jeito que eu gosto é ensinar isso de trás para frente. Como é que é ensinar de trás para frente? Montar a posição final, depois montar uma posição intermediária, que é a primeira posição, o primeiro, digamos, objetivo que a gente tem, né, que é levar o rei por um lado do tabuleiro, né, por uma aresta, e depois levar para o canto certo. Vamos falar tudo isso. O canto certo é a casa da diagonal da cor do bispo. Né? Então, se a gente tem o bispo preto, a gente vai dar mate aqui, ou vai dar mate aqui. Tá? Em A1 ou H8 se o nosso bispo for preto. Beleza? Esse aqui, ó, é um outro mate possível na mesma casa. Tá vendo? Então, o que é importante nesses primeiros minutos do primeiro tempo que eu estou falando aqui? A gente saber essas posições de mate, tá vendo? Aqui ou aqui, ó. Percebe que são posições simétricas. O bispo não precisa estar necessariamente em F6, né? Pode estar em qualquer casa do carreirão, entre aspas, aí, como chamam os damistas, né? Grande diagonal. Então percebe que essas 2 posições, como eu falei, são simétricas e a gente vai procurar essa ideia. O cavalo aqui corta essa casa e o bispo dá mate. O cavalo aqui corta
a casa G8 e o bispo da Marte no carreirão. Né? Esse aqui é o que a gente vai ter que ter em mente. Né? Se você puder imprimir essas posições, ou se você não tiver impressora, sei lá, do jeito que você faz aí, tira foto da tela, sei lá, passa para o seu software de xadrez no celular, são posições que você tem que guardar. Algumas coisas a gente tem que decorar, né? Assim, não sei nem se decorar, né? Porque a gente consegue montar isso aí, mas se a gente deixar para fazer isso no tabuleiro, pode ser que o tempo aperte, pode ser que a gente gaste mais de 50 lances, né? Então, se eu tiver esses modelinhos na cabeça, ajuda. Seguindo, da mesma forma, agora com o bispo branco, tá vendo? Absolutamente simétrico, o cavalo em F1 controla H2 e o bispo da Marte na diagonal. O rei controla G1. Olha lá, parecida com essa. Olha bem como elas são simétricas. Então essas são as posições que a gente vai procurar no outro corner também, né? Com o bispo preto na grande diagonal. As posições simétricas, ok? Gente, se eu estiver falando muito depressa aqui, clicando muito depressa, não dá nem tempo de vocês olharem. Para o vídeo. Para o vídeo, sonha com a posição. Pode fazer por etapas. Sonha com essas posições aqui, ó. Essas 8 até amanhã. Amanhã sonha com outra posição que eu vou mostrar aqui. Tá? E as outras duas lá no corner. Opa, fiz besteira. Fiz mais besteira, né? São essas duas aqui, ó, lá no cantinho de lá, ok? Então essas posições a gente tem que mais ou menos saber. Se tiver que decorar uma coisinha ou outra também não faz mal não, né? Você decora o seu telefone, seu CPF, a placa do seu carro, etc. Então o cavalo vai controlar a casa adjacente ao rei, o seu rei vai controlar a outra e o bispo vai dar mate na diagonal. Imprime isso aí, guarda no seu celular. Guardando uma delas, você consegue fazer simetria para as outras. Tranquilo? Essa posição aqui é uma posição intermediária super importante. Essa aí também é outra que você tem que dar print, sei lá, guardar no seu celular, montar no seu software, tirar foto da tela, sei lá, o que você quiser fazer aí para guardar. Essa posição você tem que saber também, né? O bispo não necessariamente precisa estar onde ele está, mas é importante que ele controle essa casa aqui. Explicarei já. Se a gente lembrar dos diagramas anteriores, aqueles modelos de mate, que a essa altura vocês já estão enjoados até de tanto eu ficar falando, a gente vai ver que esse rei vai ter que ir por uma diagonal, vai ter que ir por um canto, cuja cor da casa do corner, né, casa do carreirão, seja da cor do bispo. Então pode ser aqui em H8. Olha lá, vermelhinho, que bacana. Então a gente vai dar mate nessas duas casas aqui. Então por que é importante esse bispo estar nessa diagonal? No caso aqui, como quando o rei já está no fundo, ou pode ser aqui no raso, ou na direita ou na esquerda, quando está na lateral, já na aresta do meu tabuleiro quadrado, a gente vai procurar para o lugar mais perto, né? Então, o lugar de mate mais perto é essa casa aqui, ó. Vou apagar esse outro vermelho aqui para a gente... Tá? Então a gente vai querer trazer aqui para essa casa vermelha. Estão vendo o cursor aqui, né? E então, para levar para lá, vou mostrar aqui como é que a gente faz. É importante que esse bispo corte. Lembra do que é cortar, né? Tirar casas do rei, né? Impedir que o rei passe. Alguém falou lá de que achou engraçado. Acho que foi o Iago, né? Cerca elétrica, cerca dupla, que a gente vai também fazer cerca elétrica e cerca dupla, só que em vez de ser os dois bispos, vai ser bispo-cavalo. Então é importante o bispo vigiar essa casa aqui, porque na verdade é o primeiro lance que a gente faz nessa posição. O bispo pode estar em qualquer lugar nessa diagonal aqui. Vamos... Então, qualquer lugar que esse bispo esteja nessa diagonal serve para cortar aqui para não deixar o rei ficar do lado de cá. A gente quer levar o rei para o outro lado. Beleza?
Da mesma forma, igual os mates, né? Pode ser em qualquer canto do tabuleiro, em qualquer casa de corner. Vocês estão ouvindo trovões? Eu estou. Então, da mesma forma, né? Aqui, ó, a gente quer trazer o rei para onde? Para cá, né? A gente quer trazer o rei para essa casa branca aqui, também conhecida como H1. Então o bispo tem que estar nessa diagonal aqui para a gente jogar aqui e cortar o rei. Lembrando, né? Cortar já virou jargão aceito e praticado por vocês, né? Cortar significa não deixar o rei adversário passar da cerca. Nossa Senhora. Diretor, edita. Então, eu jogando o bispo aqui impede que o rei vá escapou. Não sei como é esse verbo. Que o rei vai escapulir. Melhor assim. Então a gente... Bispo nessa diagonal. Aqui embaixo mesma coisa, né? O rei tem que vir para essa casa de corner. A gente vai jogar o bispo aqui para cortar essa diagonal aqui. Aqui do lado mesma coisa. Pergunta rápida. Para que diagonal que a gente vai? Para que casa de corner que a gente vai levar o rei? Para cá, ó, casa preta, que é a cor do bispo, tá? Então a gente aprendeu algumas coisas até aqui. Revisão rápida. As posições de mate no canto, né? Sempre numa casa de canto, uma casa de corner. Né? O fundo do carreirão. Nossa, o fundo do carreirão é demais. Mas é didático. Então a gente vai dar mate nessas casas. E a posição que a gente vai partir depois que o rei chegar no lado é essa daí, né? Com os reis estando em posição e o cavalo no meio. O cavalo no meio controla isso aqui, né? A gente vai ver nos exemplos o que isso é tão importante. A gente já sabe, né? Para não deixar o rei preto fugir. Tem uma hora até que a gente deixa o rei preto fugir de propósito. Então, vamos jogar isso daí, como é que a partir dessa, como eu falei, a gente vai aprender de trás para frente. O que a gente aprendeu lá atrás, no começo do vídeo, que é lá no fim do mate bispo cavalo, são as posições de mate, né? Gente, existem outros métodos para dar esse mate, sabe? Mas esse método aí, Chiquinho, o cara aí de Petrópolis, que era o Usain Bolt de bispo cavalo. Então, Camila, hoje eu estou demais, hein? Que você falou. Usain Bolt de bispo cavalo. Corta, diretor. Então, o método que eu uso e que eu gosto bastante, que me parece lógico e eu não preciso decorar muitas coisas, né? Eu pensar esquematicamente, como diz o Xerechevski, que me ajuda. Então, partindo da posição intermediária, daqui a pouco a gente vai fazer um mate de bispo-cavalo com posição em outro lugar. A gente vai forçar uma posição semelhante a essa. Pode ser em qualquer coluna, tá? Lembrando que assim, a gente quer trazer pro corner daqui, né? Vou explicar uma coisa importante aqui também. Então, o nosso primeiro lance, como eu falei, a importância do bispo estar nessa diagonal é que o bispo se coloca aqui para evitar com que o rei fuja da diagonal, fuja da casa que a gente quer que ele vá, do campo que a gente quer que ele vá. Então aqui ele só tem esse lance. Eu vou mostrar para vocês um procedimento que é o famoso W de cavalo. Então isso aqui talvez seja uma coisa que a gente tem que guardar também. Esse cavalo vai fazer um movimento assim, ó. É um W. Se tiver aqui do lado de cá vai ser a letra E, se tiver aqui embaixo vai ser M de Marcolino. Lembrem de mim, tem que fazer um M de Marcolino em homenagem àquele bobo. Se tiver do lado de cá vai ser um 3, mas aqui essa manobra chama
de manobra do W, né? O Dvoretsky fala disso. Não é no livro de finais, no livro de tática, talvez. O Carson Miller, no livro de finais, fala. O Grivas, no livro de tática, né? Quando eu falei do final de Par de Bispo, o Grivas, ele cita esses finais como exemplos de tática. Mais uma vez, lembrando que a gente não está aprendendo à toa, está aprendendo tática, está aprendendo a calcular, está aprendendo pensamento esquemático, várias coisas, né? Então, aqui, olha só, gente, está vendo? Esse W aqui vai ser isso que a gente vai fazer com o cavalo. Sabendo isso, fica muito mais fácil, né? Então, o rei acabou de vir para D8, a gente começa com o nosso W aqui. Beleza? E agora o rei branco, desculpa, o rei preto tem duas possibilidades. A primeira, que tem vantagens e desvantagens, assim como a segunda, né? São duas lógicas simples, né? São duas possibilidades. Uma tem vantagem e desvantagem, a outra também tem. Se eu estou comparando as... Então vamos imaginar que o cara jogue rei para cá. A linha de raciocínio de jogar o rei para cá é que eu estou ficando longe da casa que eu quero dar mate, né? Mas esse aqui é o jeito mais fácil de eu levar o rei para lá. A gente vai ver que vindo para cá a gente tem que deixar o rei escapulir para depois, usando o termo da M. Anna Rudolph lá, engaiolar o rei de novo. Né? Se a gente jogar o rei para C8, como é que a gente vai fazer? Ó, W. Deixa eu desenhar o W aqui de novo para vocês. Ó. Né? Então o cavalo saiu de cá, veio para cá e foi para lá. Cheque. A importância do bispo está na casa 7. A7, né? Não deixar o rei escapulir por aqui. Né? Então é forçado o rei D8. Eu jogo o rei D6 e agora essa casa está controlada pelo cavalo. Né? Então, ó, forçado, rei A8, rei E6, para não deixar o rei preto escapulir aqui. Na outra posição, que a gente joga, sem jogar rei A8, sem jogar rei C8, joga rei A8, a gente vai ver que a gente vai deixar o rei fugir e depois engaiola de novo. Não tem jeito a gente manter ele tão engaiolado com o bispo tão longe. Mas nessa posição aí ele fica engaiolado, né? Oposição. E aí o rei teimosinho, né? Opa, não quero ir pro canto que o cara quer me matar não. Vou tentar fugir para lá. O que a gente faz? Bispo B6, a importância do bispo nessa diagonal. Então aqui, cheque de novo, vou ter que vir com o rei para cá. Aqui está controlado, aqui também, aqui também, aqui também. Então o rei vai ter que vir para cá, né? E agora olha lá. O bispo está controlando aqui, o rei está em oposição. Voltamos para o nosso W. Bacana. Lembra que o cavalo saiu daqui, veio para cá, vem para cá. W, até que ele dê os tempos adequados para fazer o W completo. Rei F8. Agora tem uma posição importante aqui. Tá? Porque se, por exemplo, a gente seguir com a ideia de jogar a oposição, né? A oposição é quando o rei fica em frente ao outro, já expliquei isso, tentando controlar as casas em frente aos reis para que o rei preto não fuja. Aqui não tem grandes problemas, porque o cavalo, cavalo que andava em L, né? Agora a gente com os lances a mais está fazendo ele andar em W. Nossa Senhora! Cavalo que anda em W. Então aqui a gente vai fazer um lance de tempo, gente. O que é isso?
Tá? Como eu falei, se eu vier para cá para ganhar a oposição ou pegar a oposição, o rei volta para cá. E se eu não voltar com o meu rei para E6, o rei escapole via essa casinha branca aqui. Ó. Né? Se eu vier com o rei para cá, esse rei pode fazer isso aqui. Escapulir por aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? É um lance de tempo cortador de casas. Esse lance aqui. Né? Esse lance aqui é super legal para impedir com que é um lance que dá um tempo, impede que o rei venha para cá. Quando o rei voltar aqui, né? Então, digamos, o rei volta, teimosinho, não quero ir para o canto, volta para cá. E aí o que a gente faz? Completamos o nosso W. Ó. O cavalo saiu daqui, onde está o bispo agora, e chegou lá, completou o W. Então, a segunda fase do nosso método, do nosso modelo, é levar o rei lá para a casa de mate, né? Então, o cavalo estando aqui, a gente vai ver que a gente só vai mexer nesse cavalo mais 2 vezes, só para... Quem dá o mate é o bispo, né? Mas o cavalo é que dá o jab, para depois dar o... Como chama? Golpe de boxe aí. Não entendo disso, que bom. Então, voltando aqui, parar de falar bobagem e continuar a explicação. Então, aqui, ó, esse lance de tempo e um lance que corta aquela casa importante, né? Se eu jogasse o bispo aqui para outro lugar, por exemplo, se eu jogasse o bispo ainda nessa diagonal para cá, sei lá, para E3 ou D4, quando o rei viesse para cá, ele viria para cá e eu teria que engaiolar tudo de novo. Quando eu jogo esse, eu estou jogando um lance de tempo que continua cortando essa casa. Bacana? Então, rei A8, né, tentando manter o rei no centro. Completamos o W, né, como eu desenhei. Rei F8 forçado. Rei F6 oposição. E agora o cavalo controla essa casa aqui. Rei G8. E agora? Quem vai controlar essa casa? 3, 2, 1. Bispo D6. Ó. Rei não passa mais, tá vendo? A mesma ideia de cerca elétrica ou cerca dupla, só que agora é com cavalo e com bispo. Dá mais trabalho? Dá, porque o cavalo não é linear, né? O cavalo não é linear. Filosofei bacana. E rei H7. Lembra que uma das posições de mate, o rei estava nessa casa aqui, ó. Né? Então, quando o rei vem para cá, ou se ele fosse lá para H8 também, a gente vai jogar o rei para cá. Ah, mas o rei preto não vai fugir? Não vai sair da gaiola? Ele sai da gaiola, mas de coleira. Caraca, hein? Diretor, corta. Ele sai, mas de coleira. A gente vai mostrar aqui. Até perdi o... Então aqui parece que o rei vai escapar, mas não vai não, gente. Olha só, o cavalo está genialmente colocado aqui, controla essa casa e essa. E o que eu faço? Jogo o meu bispo para cá. Quando eu jogo o meu bispo para lá, ó, tá tudo dominado. Né? Todas essas casas aqui estão fazendo jus ao nome de cerca elétrica, sei lá, cerca dupla de cavalo e bispo. E aí o rei tem que voltar para H7. Então aqui vamos lembrar lá daquilo que a gente falou, né, de pensamento esquemático, lembrar como é que a gente daria esse mate aí. Com o rei nessa posição de F7,
O ideal é que o ideal não, o jeito é que o cavalo vá para F8, lembra? Quando o rei fica aqui, o cavalo fica aqui. Quando o rei fica aqui, o cavalo fica aqui. Nessa posição a gente tem que levar o cavalo para F8. Cuidado para não afogar, ok? Cuidado para não afogar. Já vi jogador forte afogando essa posição. Pior, muitas vezes pior do que o ponto é a vergonha, porque essas coisas a gente lembra o resto da vida. Isso aí tô falando de coisa que aconteceu há anos 90, assim, sabe? Jogador forte no Tijuca Tênis, não é do Tijuca Tênis Clube, mas era um torneio, talvez um popular, alguma coisa assim. Estadual de mestres, talvez. O jogador forte não deu esse mate, afogou. Então a gente não vai fazer isso, né? A gente não é igual a esse jogador. A gente gosta de estudar os clássicos, estudar os finais antes de abertura. Então o que a gente tem que fazer? O bispo já controla essa casa. A gente sabe que o bispo tem que vir para essa diagonal grande, né? O carreirão. Então o esquemático, né? O pensamento esquemático é o rei já está na casa certa, o cavalo vindo para cá e o bispo vindo para cá. Só que a gente tem que tomar cuidado de não afogar. Então o cavalo vai chegar nessa casa aqui, ó, F8, dando cheque. Que aí o bispo, o rei vai para H8 e o bispo vem para a grande diagonal dando mate. Como que a gente consegue isso, gente? 2 minutinhos aí para vocês. Na verdade que a gente tem mate em 3 ou 4, sei lá. Então, percebe que essa ideia de pensamento esquemático funciona bem? Né? Então a gente tem que levar o cavalo para F8, né? Que é essa casinha aqui. E, como eu falei, depois que acaba o W, o cavalo só move mais 2 vezes, só para dar o jab e o outro dá a punhalada. Pronto, juntando boxe com briga de rua. O bispo usa a espada Excalibur. Não ri. Então, conseguiram aí? A gente pode fazer esse trajeto aqui de algumas formas diferentes, né? A mais eficiente é essa daqui, ó. Cavalo E6. O rei tem que ir para lá. Atenção, aí eu jogo cavalo F8, né? Como eu queria. No! Cavalo F8 afoga. O rei preto fica sem lance. E a partida empataria. Igual o cara lá nos anos 90 aqui. Então nessa hora o que a gente vai fazer? Mais uma vez um lance de tempo de bispo. Qualquer lugar, desde que no lance seguinte eu possa... Por exemplo aqui, poderia ser para cá, para cá, para cá, para cá. Qualquer lugar aí que o bispo possa dar mate no lance seguinte. O rei preto só tem essa possibilidade. E aqui a gente joga o cavalo na posição lá do nosso diagrama esquemático, né? Que a gente já sabe onde que o cavalo tem que estar, onde que o rei tem que estar, forçado. Rei lá na casa do mate, né? Na casa do corner, como eu estou chamando. E agora bispo mate. Poderia ser em qualquer lugar aqui da grande diagonal. Bacana? Então, gente, o que eu vou sugerir para vocês é que vocês peguem essa posição aqui, montem no seu, como eu falei lá quando eu ensinei a dar mate com os 2 bispos, montem no seu software de xadrez aí, no seu computador, sei lá, ou então joga sozinho se você não tem computador, se você não tem celular. Se você não tem computador nem celular, não dá nem para você me assistir, né? Como eu não estou aparecendo, só minha foto aí de, como que eu costumo dizer, 20 anos atrás, 20 quilos a menos e 20 dentes a mais. Mas é só a foto.
Se você não tiver computador, não tem como você me assistir. Então, de alguma forma, você tem algum hardware e software, seja no celular, no tablet, no notebook, no desktop, em qualquer lugar você tem pode arranjar um companheiro aí para jogar, para treinar isso daí, tá? Então pega isso aí, monta essa posição e joga 500 vezes. Sabe o que vai acontecer? Isso vai virar um padrão. Acho que eu já falei isso de padrão aqui um monte de vezes também, né? A gente aprende a ler A, E, I, O, U. A tia Jandira lá no primário escrevia no quadro A, E, I, O, U. Quando a gente via no A, E, I, U no outro segundo dia, a gente já sabia melhor. Depois do quinto dia não precisava mais escrever A, E, I, O, U. Isso virou um padrão que a gente sabe o que é um A desde que tinha 4 anos de idade, sei lá. Tem gente que aprende antes, tem gente que aprende depois, mas desde que era criança, né, que aprendeu a ler. E quem não aprendeu a ler quando era criança, aprende velho com esse mesmo, digamos, método didático educacional, né? É fazer com que o seu cognitivo associe aquele padrão daquele desenho da letra à letra, craseadamente. Então, aprendemos, né? Não preciso passar, que você aí no vídeo, stop, rewind, play again. Olha como é que funciona e treina 1 milhão de vezes, né? Esse aqui é um exemplo, gente. Agora a gente vai falar do mate com posições aleatórias, sei lá, o rei num lugar, tentar chegar naquela posição com o rei no canto e o rei em oposição e o cavalo entre os dois reis e o bispo cortando. Essa posição aqui eu vou mostrar para vocês. Vocês já estão vendo, né? Não preciso mostrar nada, vocês já estão vendo. Essa posição é um exemplo de que algumas vezes nesses finais a gente vai precisar perder um tempo. Se a gente olhar essa posição aqui, ó, percebe? O bispo já está bacana, já está cortando o rei por aqui. O cavalo controla casas importantes, o rei controla casas importantes. Então, se a gente for... Isso aqui, opa, em vez de... Então, todas essas casas estão controladas. Então, se eu for tirar de alguma forma a harmonia desse desenho, vamos dizer assim, eu posso estar dando mais casas para o rei. Por exemplo, se eu jogar o bispo aqui, eu estou dando mais essa casa para o rei. E o bispo não está fazendo nada nessa diagonal. Se eu tirar o cavalo, eu vou estar dando essa casa. Então esse é o tipo da posição. Eu peguei essa posição como exemplo, pode acontecer em outras posições, né? Que a gente, nossa ideia é sempre diminuindo a gaiola do rei lá, né? Como falou a moça Rudolph. A gente vai estar sempre querendo apertar o rei e jogar o rei adversário para o canto. Então nessa posição que as peças aparentemente estão nas casas ótimas, a gente vai fazer lances de tempo. O que é lance de tempo? É lance que aparentemente não serve para nada. E como de fato não serve, a gente vai querer passar a vez. Né? Nessa hora aqui nossas peças estão super harmônicas. Então o que eu quero fazer é que o preto jogue aqui. Né? O rei preto movendo, ele vai ter que ir mais para trás. Então nessas horas eu vou fazer lances de bispo nessa diagonal. Posso jogar o bispo para cá. Né? Posso jogar o bispo para cá. Beleza? Então, é só dar esse exemplo que muitas vezes a gente vai fazer lances que aparentemente não servem para nada, são esses lances de tempo que eu estou passando a vez. Né? O cara, quando joga, vai piorar a posição, é quase como um zugzwang. Depois eu explico direitinho o que é zugzwang. Então, gente, montei uma posição aí assim meio aleatória, poderia piorar um pouco, né? Como é que a gente pode dar mate nessa posição aleatória aí? Sei lá, isso aí dá para dar mate, assim, a pior posição possível, dar mate em 32, eu acho, 33, sei lá. A pior posição possível.
Essa posição acho que da mate tinha uns 20 e poucos lances. Né? Como é que tentar criar uma linha de raciocínio sem que a gente precise decorar e como que a gente pode concluir isso daí, né? Então, o primeiro lance... Existem outros lances aqui, né? Assim, lembrando que o que a gente quer é sempre essa ideia de diminuir o espaço do rei, criar cerca elétrica, cerca dupla, cortar o rei. Essas metáforas aí que eu falei, mas acho que essas metáforas ajudam a gente a guardar melhor o procedimento, né? Então aqui, um lance útil aqui que eu joguei, assim, o bispo começa a cortar por aqui, estou começando a criar harmonia entre as peças, né? E rei para cá, por exemplo. Cavalo K. Por que cavalo K? Assim, outros lances devem ganhar. Como eu falei para vocês, esse é um método que funciona sem decoreba, sabe? Assim, vou juntando as minhas peças, né, com aquele objetivo intermediário de levar o rei para o fundo. Como falei, ou para o raso, ou para a direita ou para a esquerda. Encostar o rei num lado do quadrado. É possível que existam outros lances que funcionem também. Para mim, eu estou sempre pensando aqui, ó, essa diagonal aqui, o rei preto não pode pisar, e jogando o cavalo aqui, ó, o rei já não pode pisar nessas duas casas aqui. Então, quanto menos casas eu deixar para o rei adversário, mais me dá a sensação de que mais adequadamente eu estou jogando. Mesmo que isso não seja o jeito mais rápido de ganhar, entende? Mas para mim é o jeito mais lógico e mais fácil de aprender. Óbvio que o rei volta para mais longe do fundo. E aí, o que vocês acham? Lembra dessa posição? Acho que eu montei semelhante aqui atrás, ó. O cavalo já está cortando, o bispo já está cortando, o rei não pode progredir, se progredir vai para uma casa pior. Lance de tempo, bispo na mesma diagonal para fazer o rei para trás. O rei não pode nada disso aqui, né? Ó a gaiolinha aqui, ó. O rei não pode nada disso. Então tem que ir por uma dessas duas aqui. Beleza? Vou apagar a gaiola. A gaiola ficou invisível. Dá choque se pisar ali, cerca elétrica. Rei C6, e agora? Sem decoreba, sem pensar muito. Lance da intuição. Oposição. Faço oposição, estou tirando essas 3 casas da frente aqui. Rei para cá, opa, está quase chegando no fundo. E agora, o que eu faço? Melhoro o meu rei, preciso de alguém para controlar essa casa C6, percebe? Então assim, não preciso decorar, é só pensar que lances que eu faço, que eu tiro mais casas do rei adversário. Para mim é simples assim. Não preciso ficar decorando que na posição que o bispo está em G3 e o cavalo em C3, nada disso. É sempre fazendo lances que tiram as casas do rei adversário. E tomar cuidado quando chegar no fundo, não afogar. E quando chegar no fundo, a gente já aprendeu que o W de cavalo é salvador. Mais casas cortadas. Ó, essa diagonal inteira cortada. O cavalo controla aqui, o rei aqui, o rei aqui. Didaticamente vou mostrar as controladas. Então o rei sobram essas 3, 2 já no canto e o quadrinho de B7 disponível. Então o preto não quer ir para o canto. E agora? De novo, mesma ideia, sem decorar. Que lance que eu faço que corta mais gente? Esse aqui, ó. Eu tiro essa casa. E agora? Vou para cá. Agora eu só tenho casas de... Todas essas estão... Todas essas estão controladas. Então o rei vai ter que ir para o fundo de qualquer jeito. Digamos que ele vá para o fundo, mas mais longe do rei branco, né?
Para ter menos contato, mais longe do cavalo, escolha rei C8, que eu acho que é o que demora mais. Acho, não tenho certeza. E agora, o que vocês acham? Melhorar o cavalo? É uma ideia aqui. O que me faz jogar esse cavalo não seria ser o melhor. Gente, quiser botar engine, bota aí. Eu não quero não, tá? Lembra que a posição que a gente quer pensamento esquemático, né? É o rei aqui, o rei na verde e o cavalo na vermelha. Não é assim? E aí o bispo vem para o lado de cá para cortar aqui e a gente vai levar o rei aqui para H8. Então o rei vem para cá e o cavalo vem para cá. Então eu já estou pensando, como o rei já foi para o fundo, eu já estou pensando esquematicamente naquela armaçãozinha de o meu cavalo aqui, o meu rei aqui e o bispo cortando aqui por trás. Então eu já jogo esse cavalo aqui. Ah, o rei não vai fugir? Não, não vai, vocês vão ver. De novo, uma posição curiosa, que aqui a gente tem que deixar o rei fugir um pouquinho, não tem lance que dá para manter o rei lá, sabe? Se eu jogar cavalo para cá, cheque, né? O rei escapa para cá e tal. Então aqui a gente tem uma espécie de fuga controlada. Caraca, diretor. Fuga controlada. Nunca tinha pensado nisso, mas é o que se aplica aqui nesse final. Fuga controlada. O senhor hoje está espetacular, hein? E a fuga controlada é isso aqui, olha. Percebe que a gente jogando o bispo aqui, ó, a gente está controlando diagonais, casas pretas nessas duas diagonais, e o cavalo vai controlar aqui. A gente vai ver como é que a gente vai controlar essa casa aqui com... Parece que a gente está andando para trás, mas não está não. A gente anda para trás para recolher para o melhor sorteio. Recolher para saltar melhor. Ao contrário do nosso amigo Clóvis de Barros Filho, que ele diz que o pai dele disse que para trás nem para pegar impulso, a gente vai ver que esse cavalo anda para trás para pegar impulso. Opa, o rei está fugindo? Não! Para trás para pegar impulso. E essa manobrinha é bacana, né? De novo, gente, aqui não tem jeito de... Aqui, por exemplo, não tem jeito de não deixar o rei fugir. Então, como eu falei, fuga controlada. Quando eu jogo o bispo cá, estou controlando essa fuga, né? Esse lance aqui que é o lance chave para não deixar o rei fugir para cá. E aí o cara joga esse aqui, por exemplo, né? Rei D7. Se vier para cá, tá aproximando do corner que eu quero, né? Aí eu vou continuar com a mesma manobrinha, traz o rei, essas casas estão controladas, o rei não passa mais, essa diagonal está controlada. Então essa aqui parece que demora mais realmente. E agora, oposição. O bispo controla isso daqui, né? Rei D7, bispo E5. E agora, o que está acontecendo? Controlando essa diagonal e essa diagonal. Volta. Para ficar mais longe da casa de mate, né? Cavalo volta para a brincadeira, né? Recuou para pegar impulso. E agora tem que ser por aqui. Rei D8. Nesses finais de bispo, finais de par de bispo, bispo-cavalo, a oposição é importante algumas vezes, mas não todas. Não necessariamente. Aqui eu não preciso jogar rei E6, desculpe, rei D6, porque eu estou até atrapalhando meu bispo aqui, né? Acho que rei C6 é mais... Rei C6 é mais... faz com que o bispo continua agindo nessa diagonal, né? E aí o cara teimoso, não quero pro lado que você quer me levar. Se vocês quiserem testar por aqui, gente, pode testar também, tá? Lembrei que eu tenho que mostrar lá quando o rei escapa por aqui, depois de formado o circo aqui, né?
que eu faço agora? O bispo corta aqui. O melhor para isso, gente, é a prática, tá? Montar essa posição e jogar contra o computador. Talvez seja até melhor. Pode jogar contra o computador, mas monta o tabuleiro. Essas posições não precisa, não tem necessidade absurda de montar o tabuleiro, mas outras coisas a gente tem necessidade, né? Tática, por exemplo, quando a gente for resolver exercício de tática, for fazer chess tempo, ou qualquer livro de tática, tem que montar. Esse aqui tá bom, vou fazer vista grossa aí para se vocês quiserem jogar contra o computador. O bispo F6 cortou a casa D8, o rei tem que ir para lá. Olha de novo, aonde que esse cavalo está mirando, gente? Por isso que eu concordo lá com o Cheryshev, quando eu tô resolvendo isso daqui, ou quando eu estou dando esse mate e aprendendo a dar esse mate, eu não estou só aprendendo a dar esse mate, eu estou aprendendo a geometria do cavalo, por exemplo. Né? Esse cavalo aqui, ó, como é que é o lugar dele no nosso padrãozinho intermediário? São os reis em oposição aqui e o cavalo aqui no meio dos reis. Então, olha só, o jeito mais rápido de chegar nessa casa é indo para mais longe. Né? A geometria do cavalo não é linear. Ele não deriva, no pessoal de matemática, né? Ele não deriva em todo R2, né? Ele tem bico. A curva do cavalo tem bico, então não pode ser derivado. Nossa, isso hoje está demais, né? Corta. Então o cavalo anda para trás para chegar lá. O jeito mais rápido de chegar aqui é ir para lá. Poderia chegar via E7 também, né? Mas o negócio é que se eu chegar via E7, por aqui ele tem alguma outra eficiência. Talvez não, né? Bem, depois a gente tenta aí com E7 também. E aí o rei volta para o lado de cá. Como eu falei para vocês, é possível que isso aí tenha um jeito mais eficiente, sei lá. Parem o vídeo aí para ver as ideias. O cavalo vai chegar naquela casa, o bispo volta para controlar a fuga do cavalo para cá, e aqui chegamos na posição intermediária que a gente procura, né? Então, numa posição desarrumada, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso daqui, levar o rei para o canto e, numa posição de oposição, colocar o cavalo no meio. Como é que eu aprendo? Testando, fazendo 500 vezes, ok? E aqui, rei B8, o que eu faço? Um lance de tempo de bispo, o rei tem que voltar para cá. Lá na posição que a gente... que foi essa daqui, né? Que é a posição lá que a gente estava, né? Aqui e tal. Começamos a dar o nosso W. Nessa posição, a gente viu essa posição aí com rei C8, mas tem essa possibilidade aqui, ó, de rei A8, e aqui de novo é fuga controlada, tá? A gente tem que aprender um pouquinho desses macetes aí de controlar a fuga e fazer o rei voltar para a gaiola. Então aqui, gente, a gente não tem como controlar essa casa. Não tem nenhum lance que controle a casa F7, tá? Então o rei vai fugir. Ele vai fugir e vou mostrar para vocês como é que faz nesse caso. A gente continua com o nosso W, olha. Eu estou andando para trás, tá? Voltamos à posição, que aqui ao invés de jogar rei C8, jogou rei A8. Nessa posição aqui. Desculpa aí, eu andei correndo com o cursor em cima dos lances.
E como eu falei, essa casa aqui não pode ser controlada, né? Então o rei vai fugir um pouquinho. A gente vai trazendo o rei. Se voltar para cá, aí voltou para o nosso controle, né? A gente continua fazendo o W de cavalo, ele não foge, daqui a pouco está lá no cantinho. Mas aqui o que o preto quer é fugir, sair do fundo. E aí aqui que a gente faz? Nosso W, né? Como é que é o nosso W? De novo. Sai daqui, vem para cá. Assim, né? A gente vai manter esse padrão. É possível que tenha algum outro lance de cavalo aí que seja mais eficiente do que o W, mas eu aprendi esse W assim, o Dvoretzky fala e o Carsten Miller também, é assim que eu vou seguir e continuar ensinando vocês assim. Aqui o que a gente faz? Olha que bacana. Fuga controlada de novo. Bispo E3, para quê? Controlar essa diagonal aqui. Essas duas casas aqui que podem servir de fuga. Nada de dar cheque aqui, tá, gente? Dar cheque aqui, o rei vai escapulir e a gente vai ter que botar na gaiola de novo. Muitas vezes não dá tempo. Bacana. Rei tentando fugir. Olha só. Bispo F4 e todas essas casas aqui, ó, estão controladas. Vendo? O cavalo controla essa, o bispo controla essa e o rei tem que voltar para a segunda aqui. E agora? Posso jogar bispo G5 ou bispo E5? Acho que todos os dois funcionam bem. Bispo G5, o que vai acontecer? Rei A8, ficando longe do corner preto aqui. O que a gente faz? Rei E6, rei D8. Ih, ele vai fugir pro lado de cá? Ah, não vai não, ó. Bispo F4. Talvez aqui atrás, né? Bispo E5 em vez de bispo G5, o bispo já estivesse nessa diagonal. Mas de qualquer forma eu vou ter que perder um tempo, né? Porque eu não vou poder dar cheque aqui. E aí rei E8, forçado. Bispo C7 controlando aqui, ó. Então o bispo veio aqui, fez um monte de manobrinha aqui. Bispo E3, bispo F4, bispo G5, né? E volta e de novo a gente tem a posição desejada, que é a posição de oposição com o cavalo no meio e o bispo controlando aqui. Então tem que ir para o lado de lá. E agora? Se eu jogar rei F6 oposição, ele volta para cá. O que a gente vai fazer? Nosso W, famoso. Bispo F, cavalo F5, nosso W. Aí o que ele faz? Rei A8, forçado. Se for para lá, de novo, está se aproximando do canto que a gente quer. A gente traz o rei, não deixa o cara fugir. E agora? Nosso W de novo. Agora essa casa está controlada, tem que vir para cá. Quando vem para cá, rei defende o cavalo corta essa casa. Agora, rei G8. Como eu falei há pouco, depois que o cavalo controla o W, né, que ele sai daqui fazendo assim, né, o W aqui, quando ele chega aqui ele só move mais duas vezes para dar o jab e o outro dar a espadada final. O que a gente faz agora? Bispo D6 controlando essa casinha aqui. Rei H7 vai tentar fugir para cá. Agora é semi-controlado. Como a gente falou, desculpem, eu bati com a mão aqui na mesa. Como a gente falou lá no pensamento esquemático, o lugar do bispo é aqui em F7. Se o mate for por aqui, né? Pode ser em G6 também, vai mudar a posição do cavalo. Como o rei deixou a gente jogar em F7, a gente vai jogar em F7. E o rei vai fugir? Não, não vai. Bispo F4, ele volta para a gaiola curta. E agora? Agora a gente já está praticamente na posição esquemática do mate, né? Lembrar que nessa posição o cavalo vai dar cheque em F8 quando o rei estiver nessa casa. O rei vai jogar para trás e a gente vai dar mate na grande diagonal. Tomar sempre cuidado para não afogar, né?
Cavalo é 6, rei H8 é única, e agora? Se eu jogar cavalo F8, empata, gente, ok? Stalemate in English, não tem lance legal, a partida está empatada. Então o que eu tenho que fazer? Essa partida, essa posição já aconteceu com a gente faz um lance de bispo qualquer, né, para que a gente possa jogar na diagonal grande, depois que o cavalo der cheque em F8, rei H8 e bispo D4 mate. Então, gente, recapitulando rapidamente, a gente tem que saber o modelo da posição final de mate, que é essa que está aí, espelhada, né? Aqueles oito diagramas que eu mostrei lá no começo, com o cavalo aqui e o rei aqui nesse outro corner a mesma coisa, aqui também. Então são 8 posições, na verdade é uma só, grosseiramente falando, é uma só espelhada por 2 vezes em cada canto. Essa é a posição final. A posição intermediária é aquela posição, essa aqui, né? Essa é a posição intermediária. Uma casa entre os 2 reis, né, que a gente chama de oposição, com o cavalo no meio. Essa aqui é a posição intermediária que a gente vai buscar. E como é que a gente faz? Aquela ideia de cortando casas, aonde que eu posso tirar casas do rei. Simples assim, sem decorar coisas. Sugestão: pratique no seu software aí, né? Sugeri o Tarras. No vídeo anterior acho que eu coloquei o link para baixar o Tarras, é free, não tem nenhum problema aí de licença, nem de pirataria, nada disso. O software é openware, acho que pode até baixar o programa fonte, né, o código fonte. E pratiquem a partir da posição intermediária e depois pratiquem com uma posição aleatória, como aquela que eu montei ali, tendo essas coisas em mente, sem decorar muito, pensamento esquemático, lembrar que algumas horas a gente vai ter que fazer lances de tempo, né, assim, gastar o tempo para passar a vez para o adversário, grosseiramente falando. Tá bom? De novo, dúvidas, dicas, sugestões, críticas, quiser brigar comigo, tiver com saudade, marcolino@dicadeschadrez.com.br. Outros vídeos sendo preparados, mentoria no forno. Agradeço os e-mails que recebo, mandem sempre, marcolino@dicadeschadrez.com.br. Tá bom, gente? Obrigado. Alguma dúvida aí, se faltou alguma coisa, me escrevam, por favor. Tchau. Fui.